Agroband, oferecimento. Vai de cartão BNB Agro, com a menor taxa. Banco do Nordeste, Governo Federal. FAEB 60 anos. Quando a gente defende o campo, a gente defende tudo. Conafer, a marca agrofamiliar brasileira. Instituto Washington Pimentel. A estratégia do agro passa por aqui. ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão. E a IBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia. Olá, bom dia para você que está comigo aqui nessa manhã de domingo, tratando o agro como o agro merece. Eu sou Cristina Mascarenhas e estou substituindo Catiane Magalhães. Veja o que preparamos para você no programa de hoje. No interior da Bahia, uma técnica de controle biológico vem reduzindo o uso de agrotóxicos nas lavouras de eucalipto e mostrando que é possível combater pragas de forma eficiente e sustentável. O café e a carne bovina brasileiros vão pagar mais caro para entrar nos Estados Unidos. A taxa extra preocupa produtores também na Bahia. A safra de milho 2024-2025 termina com resultados positivos e destaca a força do agronegócio no oeste baiano. Da casca do abacaxi nasceu uma ideia sustentável. Talheres biodegradáveis feitos por uma baiana que desaparecem na natureza em poucas semanas. A galinha dos ovos de ouro existe e é bem menor do que você imagina. Os ovos podem chegar a R$3.000 a dúzia. E vai começar a Olimpíada Brasileira de Agropecuária. Pela primeira vez, a etapa presencial será no Nordeste. O IFE Baiana e Senhor do Bonfim cediu o evento com participação internacional. Uma técnica de controle biológico vem transformando a forma como pragas, a exemplo de lagartas, são combatidas nas plantações de eucalipto no interior da Bahia. A estratégia já reduziu em 90% as ocorrências dessas pragas, diminuindo também o uso de agrotóxicos. Uma tecnologia que os insetos a favor das florestas vem transformando o manejo de eucalipto na Bahia. O controle biológico tem substituído cada vez mais o uso de inseticidas químicos nas áreas de plantio. A técnica utiliza insetos da própria natureza como alternativa ao uso de agrotóxicos. O controle biológico de pragas de eucalipto é uma tecnologia na qual nós utilizamos determinadas espécies de insetos obtidos da própria natureza para controlar, para manter sob controle determinados insetos, espécies de insetos que podem causar danos aos plantios de eucalipto. A base desse processo está uma larva que serve como alimento e hospedeiro para os insetos usados no controle biológico. Hoje nós temos o tenébrio, que é o coração, a gente fala que é o coração do laboratório de entomologia. É através da criação do tenébrio que a gente produz os nossos inimigos naturais. A gente mantém a nossa criação de inimigos naturais, na verdade. O tenébrio ele serve como presa alternativa para os predadores, que são os podízios, e hospedeiro alternativo para os nossos parasitoides, que é o palmístico e que é o tetrástico. A dispersão dos insetos no campo é feita por drones, especialmente desenvolvidos para essa finalidade, garantindo uma aplicação rápida e uniforme. A tecnologia permite liberar agentes biológicos em até 100 hectares por hora, o que aumenta a eficiência do controle. Os benefícios dessa prática podem ser agrupados em 3 grandes grupos. Primeiramente, a gente consegue uma redução de custos, uma vez que o controle biológico ele é mais perene ao longo do tempo. Quando você faz uma aplicação de algum produto químico, por exemplo, aquele controle é muito pontual. No caso do controle biológico, não. Aquele controle persiste por mais tempo e aí você evita novas aplicações. O segundo grande retorno dessa técnica é do ponto de vista florestal. A gente, por meio dessa técnica, evita os danos causados pelos insetos pragas, que podem afetar a qualidade e principalmente a produtividade florestal. E por último, e até mais importante, do ponto de vista ambiental. Utilizando o controle biológico, a gente reduz drasticamente
a quantidade de produtos inseticidas químicos que a gente deveria ter que aplicar no plantio de eucalipto. Além de produzir e aplicar esses agentes de controle, a Bracell compartilha os protocolos e avanços científicos com outras empresas do setor, realizando cooperação para o manejo integrado das pragas em todo o país. De 2018 até hoje, a gente reduziu em aproximadamente 80% a necessidade de aplicação química. Isso foi possível graças ao aumento gradativo do controle biológico. Em 2018, a gente produziu em torno de 6 milhões de inimigos naturais para soltura no campo. Em 2024, no último ano, a gente chegou à marca de 89 milhões de inimigos naturais. E estamos fazendo uma série de melhorias em nossos processos. A meta é no ano que vem atingir 100 milhões de inimigos naturais produzidos na Bracell. A ADABRA abriu inscrições para a nova edição do curso de Certificação Fitossanitária de Origem. A capacitação habilita engenheiros agrônomos para emissão do documento ampliando o controle de pragas e protegendo as lavouras baianas. O curso será realizado entre os dias 26 e 29 de agosto no auditório da Codevasf, em Juazeiro, no território Sertão do São Francisco. A iniciativa vai capacitar engenheiros agrônomos para emissão do Certificado Fitossanitário de Origem e do Certificado de Origem Consolidada, documentos essenciais para o controle sanitário de culturas com risco quarentenário. Esses profissionais emitirão o CFO e CFOC, que é a base para a emissão da Permissão de Trânsito de Vegetais, a PTV, que é utilizada nacionalmente por todas as agências de defesa agropecuária do Brasil, em consonância com as normativas do Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, que permite o trânsito de vegetais entre os estados e, consequentemente, também os produtos de origem vegetal que são destinados à exportação. De acordo com a ADAB, a certificação é exigência para o trânsito e comércio de diversos produtos vegetais e precisa estar alinhada à legislação nacional e internacional. Ao todo, o curso vai abranger 12 pragas de interesse econômico e regulatório. Serão disponibilizadas 70 vagas e as inscrições ficam abertas até 20 de agosto através do site oficial da ADAB. Apesar de quase 700 produtos brasileiros ficarem de fora do tarifaço dos Estados Unidos, café e carne bovina, dois dos principais itens do agronegócio, foram incluídos na taxação extra de 50%. A Bahia, que tem forte produção de café e cria gado de corte, também deve sentir esses impactos. A medida do tarifaço pode impactar diretamente estados produtores como a Bahia, que se destaca tanto na cafeicultura quanto na criação de gado de corte. No primeiro semestre deste ano, o café em grão foi o produto mais exportado do agro brasileiro para os Estados Unidos, somando mais de $1 bilhão em receita. A carne bovina ficou em segundo lugar, com destaque para a proteína desossada congelada e a carne industrializada, essa última com 65% das vendas destinadas ao mercado americano. É um mercado de $1,4 bilhão, né? Isso significa uma perda desse setor, que é um setor que emprega 4.600 pessoas no setor de carnes, né? E umas 800 no setor de café. Então, há uma possibilidade de perda de empregos e uma possibilidade também de perda de rentabilidade para quem produz. Ainda segundo o economista, há possibilidades de buscar novos compradores como a China, que já demonstrou interesse em absorver parte do café e da carne brasileira. Agora, isso, na verdade, também exige paciência, não se resolve de um dia para a noite por conta das relações internacionais, por conta de algumas questões sanitárias, por conta de elaboração de contrato, fechamento de contrato, logística, então isso demanda tempo. Agora também o Brasil está sendo chamado a atenção a necessidade também de agregar valor a esses produtos e exportar eles com valor agregado. Então é uma oportunidade e já há um debate importante sobre a reindustrialização do Brasil a partir dessa pressão. Com forte presença no agronegócio, a Bahia exportou só no primeiro semestre deste ano mais de 3.000 toneladas de carne bovina e teve um salto de quase 480% nas vendas externas de café, em comparação ao mesmo período do ano passado. No próximo bloco, você vai conhecer a verdadeira galinha dos ovos de ouro. Não saia daí, o Agroband volta já já.
Agroband, oferecimento Vai de Cartão BNB Agro, com a menor taxa. Banco do Nordeste, Governo Federal. FAEB 60 anos. Quando a gente defende o campo, a gente defende tudo. Conafer, a marca agrofamiliar brasileira. Instituto Washington Pimentel. A estratégia do agro passa por aqui. ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão. E a IBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia. Estamos de volta e é sempre bom lembrar que você pode nos acompanhar também nas nossas redes sociais, seguindo o canal da Band Bahia. Olha, colheres que sumem na natureza em semanas, não em séculos. Uma baiana encontrou nos resíduos do abacaxi a matéria-prima para produzir talheres biodegradáveis. A ideia reduz impactos ambientais e ainda movimenta a economia do campo. Um plástico comum pode levar até 400 anos para se decompor na natureza. O impacto é ainda maior quando se considera o uso em larga escala de embalagens e utensílios descartáveis. Na contramão desse problema, uma iniciativa liderada pela ambientalista Kate Nogueira aposta em resíduos do agronegócio para criar soluções sustentáveis. A principal matéria-prima vem da coroa do abacaxi, parte que costuma ser descartada após a colheita. Então a gente processa ela, seja no liquidificador ou em outro multiprocessador que a pessoa tem em casa da maneira mais simples. Depois disso ele vai para um processo de secagem e após a gente vai adicionando os aditivos e tem o processo de cura, até chegar no produto final que é a bioembalagem, no caso foi uma colher que a gente acabou criando. A invenção faz parte do projeto Plastic Punk, criado por ela, que já desenvolveu plásticos rígidos e flexíveis, sem uso de água e sem matéria-prima virgem. Quando a gente já cria uma bioembalagem, a gente pega mais ou menos o mesmo processo e só muda a fórmula. Mas ela continua na mesma pegada sustentável, natural, com pouca água, utilizando o que seria descartado, porque hoje a Upgrade trabalha assim. A gente trabalha reaproveitando os resíduos e transformando em novos produtos. Ou seja, uma empresa que tem um produto que ele não tem utilidade, um resíduo no caso que não tem utilidade, a gente pode transformar em outro produto para gerar renda para a mesma, ou então até mesmo para utilitário para a sociedade. Fica a critério da própria empresa. A gente já utiliza esse meio de resíduos já para não utilizar uma matéria virgem. O bioplástico se degrada naturalmente e não gera resíduos tóxicos, diferentemente do plástico convencional. Aqui está a fibra do abacaxi, do sisal, e aqui um bioplástico feito sem água, porque a ideia é avançar cada dia mais em utilizar menos recursos, mas sem tirar a qualidade. Além do abacaxi, Kate também pesquisa o uso de fibras de sisal e outros descartes agrícolas para expandir a produção. A ideia é clara: aproveitar o que seria lixo no campo e transformar em renda, inovação e preservação ambiental. Você já ouviu falar na galinha dos ovos de ouro? Elas também são conhecidas como mini-galinhas. Essa raça pouco conhecida ganhou as redes sociais nas últimas semanas. As aves são consideradas as menores do Brasil. E o ovo, olha só, pode custar até R$3.000. Confira. Considerada a menor galinha do mundo, essas aves curiosas são da raça Cerama. Elas chegam a no máximo 15 centímetros de altura. São quase do tamanho de uma latinha de refrigerante. A espécie viralizou nas redes sociais nos últimos dias por causa deste vídeo. O conteúdo já ultrapassou 28 milhões de visualizações e apresentou ao Brasil uma galinha inusitada, charmosa e com um jeitão de pet. O responsável pelo sucesso é o Marco, criador dessa raça desde 2020, quando começou a se dedicar à reprodução dessas aves durante a pandemia como um passatempo. Mas o que era para ser apenas distração se transformou em um negócio lucrativo. Paixão à primeira vista. Eu falei, uma galinha totalmente diferente que a gente está acostumado. Por causa desse peito dela, tudo, o tamanho muito pequeno. E aí já saí em coisa de 2 horas, eu já estava com um casal aqui dentro. A Cerama é reconhecida como a menor raça de galinha do planeta. Ela surgiu na Malásia nos anos 70 e chegou ao Brasil em 2017. Desde então, ganhou espaço entre criadores e colecionadores no mundo inteiro. E a gente não tem por aqui apenas as menores galinhas do mundo. Essa aqui, é a Julie, ela já recebeu o título de menor galinha do Brasil.
E esses animais têm chamado bastante atenção de adultos e crianças, tanto que têm sido comercializados até como animais de estimação. Por ser um animal exótico e muito manso, e o barulho é muito baixo que elas fazem em relação até a um garnizé, uma galinha comum. Hoje, a criação do Marco em Pindamonhangaba já soma mais de 170 aves. Ele vende ceramas para diferentes estados do país, tanto para quem quer começar a criação, quanto para quem busca um pet fora do comum. Uma dúzia de ovos pode chegar a R$3.000 no mercado especializado. Mas o investimento exige estrutura. As aves precisam de ambiente climatizado, ração específica e cuidados diários. Eu brinco que assim, a gente não pode considerar uma galinha, porque tudo que você precisa fazer com ele é totalmente fora. Umas galinhas que elas não podem ficar no vento, não podem ter sereno, não podem dormir na chuva. Como aqui no Vale a gente tem uma temperatura muito baixa, então com medo de perder essas aves e dar um bem-estar melhor para elas, a gente liga o aquecedor. Os ovos também a gente que tem que fazer viragem todos os dias, que a gente põe uma vez por semana na chocadeira. Pequeno no tamanho, mas grande no potencial. A cerama virou sensação nas redes e nos criadouros. Prova de que até no mundo das galinhas tem espaço para inovação e um toque de fofura. No próximo bloco, Bahia e Pernambuco vão receber pela primeira vez na história a Olimpíada Brasileira de Agropecuária. Além do Brasil, mais 3 países vão participar da competição. Não sai daí, o Agroband volta já já. Agroband, oferecimento. Vai de cartão BNB Agro, com a menor taxa. Banco do Nordeste, Governo Federal. FAEB 60 anos. Quando a gente defende o campo, a gente defende tudo. Conafer, a marca agrofamiliar brasileira. E a IBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia. A safra de milho 2024 e 2025 chegou ao fim na Bahia com bons resultados. A produção reforça a força do agronegócio no oeste do estado. Mesmo diante de um cenário desafiador, com problemas climáticos e fitossanitários, a safra 2024-2025 de milho no Cerrado Baiano superou as expectativas. Segundo a Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia, a AIBA, a produtividade média nesta temporada chegou a 170 sacas por hectare, resultado considerado expressivo para a região, especialmente nas áreas de sequeiro. Se formos fazer um comparativo com a safra passada, né, na safra 23-24, 24-25, ela se mostrou bem superior em aspectos, principalmente com o clima. O clima ele colaborou principalmente nas áreas de regime sequeiro, principalmente essa concentração de chuvas aí no início da janela favoreceu que muitos produtores, que teve a tomada de decisão assertiva nessas áreas iniciais aí com o cultivo do milho, tivessem bons resultados, durante o processo de pendoamento, até o processo de enchimento de grãos, até a fase final. E o outro fator que condicionou também os bons resultados também foi a questão do manejo fitossanitário. A comparação com a safra anterior deixa ainda mais clara a evolução. Em 2023-2024, as perdas foram significativas, com forte impacto da cigarrinha do milho. Apesar de o problema ainda estar presente, o investimento em manejo e tecnologias tem feito a diferença. Ainda é um fator que vem limitando as produções aqui, as produtividades e consequentemente, a produção final aqui na região. Mas o produtor rural ele vem investindo bem, vem sendo resiliente, mas, de certa maneira, vem fazendo alternativas, válvulas de escape para poder conseguir ter esse êxito no final. Além do clima e do manejo, a redução drástica da área plantada com milho também contribui para o controle das pragas. Segundo a AIBA, a região já chegou a cultivar até 250 mil hectares do grão. Este ano, a área total ficou em pouco mais de 130 mil hectares, considerando as lavouras de sequeiro e irrigado. Então, de certa maneira, essa queda drástica de área na região, de certa maneira, diminuiu um pouco as fontes de inóculo. O que seria a fonte de inóculo? Seria justamente as fontes disponíveis para que a praga pudesse fazer a população, a multiplicação das populações e ser vetor desses espiroplasmas e mulicules. E a perspectiva é de crescimento para os próximos anos. A chegada de novas usinas de etanol
deve aquecer a cadeia produtiva e incentivar o aumento da área plantada, impulsionando o crescimento. Então, de certa maneira, é um fator preponderante para fortalecer e estimular a cadeia, né, tanto do milho como do sorgo. Então, falando de milho especificamente, né, temos aí uma planta de uma indústria se instalando aqui no município Luiz Eduardo Magalhães, uma indústria também que está se instalando lá no município de Jaborandi. Então, de certa maneira, a médio, curto, médio e longo prazo, nas próximas safras, será um estímulo, inclusive, para os produtores para aumentar a área de milho e de sorgo, tendo em vista que haverá uma demanda significativa dos referidos produtos, né, das referidas matéria-prima, especificamente falando, para que a gente consiga, de certa maneira, nos próximos anos, atender à demanda aí do mercado de biocombustíveis, né, que é uma necessidade mercadológica, uma necessidade não só do nosso país, mas do mundo, com relação ao incremento de biocombustíveis, né, na questão da cadeia aí, e, de certa maneira, com essas plantas aqui se instalando na região, haverá essa demanda iminente. Veja agora outras notícias que foram destaque essa semana no mundo do agro. A Assembleia Legislativa da Bahia celebrou durante a semana o Dia do Fiscal Estadual Agropecuário com audiência pública comemorativa. O evento reuniu mais de 150 pessoas no auditório Jorge Calmon, entre servidores da ADAB, autoridades, representações de classe e instituições parceiras. A proposição foi do deputado estadual Paulo Câmara, que destacou a importância dos fiscais para a competitividade do agronegócio baiano, responsável por 25% do PIB do estado. O dia dele é o dia 6 de junho, né? Mas como a gente não conseguiu mobilizar, é uma coisa simbólica, mas para trazer aqui à tona a pauta da categoria. Hoje a principal reivindicação seria o concurso público para aumentar o número de fiscais. A Bahia tem uma dimensão continental e o número hoje efetivo que existe, né? Nós estamos perdendo competitividade, nós estamos perdendo até às vezes, podendo transpassar, quem sabe às vezes uma segurança alimentar e às vezes uma praga, porque nós não temos número suficiente para controlar todas as nossas fronteiras. Engenheiros agrônomos e médicos veterinários compõem o quadro da ADAB e são responsáveis por fiscalizações, inspeções e controle do trânsito de animais e vegetais em todo o território estadual. Além disso, elaboram pareceres, realizam auditorias e acompanham todo o processo de produção agropecuária do campo à mesa. Nós trabalhamos com a inspeção de produtos derivados, derivados de leite, derivados de produtos cárneos. Nós trabalhamos com fiscalização de agrotóxicos. Isso para quê? Para segurar o maior patrimônio que nós temos, que é o nosso rebanho e a nossa agricultura. E, por fim, para garantir produto saudável e contudo, seguro para a alimentação. A previsão é de que 200 novos profissionais sejam contratados por meio de concurso público, que será realizado entre setembro e outubro, sendo 160 fiscais e 40 técnicos em fiscalização agropecuária. O secretário Pablo Barroso destacou os investimentos em modernização da ADAB, como a reforma de postos, escritórios e renovação de frota, e ressaltou a importância da atuação da agência. Essa primeira agência de defesa agropecuária do Brasil se instalou aqui, né, por serviços prestados, com relevantes serviços prestados e que tem uma importância enorme na economia do nosso estado, na área de segurança alimentar, na área social, porque realmente através da agricultura e da pecuária nós produzimos muito e nós precisamos ter esse reconhecimento com a Agência de Defesa Agropecuária. Então, como secretário e aí representando o governador, eu me coloquei aqui à disposição do presidente da associação para que nós possamos sempre tratar os temas relevantes. Entre eles está a questão da valorização profissional através do salário, que é uma discussão que a gente tem que levar em pauta, é importante, é necessária e a gente vai estar sempre dialogando para que a gente possa construir uma melhor agência de defesa agropecuária da Bahia para que nós possamos evoluir cada vez mais. E começa na próxima terça-feira a Olimpíada Brasileira de Agropecuária. Pela primeira vez na história, a competição vai ser realizada no Nordeste. A etapa das provas teóricas e práticas será realizada no campus do IFE Baiana em Senhor do Bonfim. O evento vai reunir mais de 150 estudantes de todo o Brasil, além de 3 países da América do Sul. O Campus Senhor do Bonfim do Instituto Federal Baiano será sede da etapa presencial da 14ª Olimpíada Brasileira de Agropecuária, a OBAP. Promovida pelo Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, com o apoio do CNPq, a UBAP reúne estudantes de cursos técnicos em agropecuária e áreas afins
incentivando o desenvolvimento de competências técnicas e o intercâmbio de experiências, bem como a valorização da educação profissional e tecnológica. Nessa edição da UBAP, que será realizada em Senhor do Bonfim e em Petrolina, a gente vai contar com a participação de alguns estudantes da América Latina, que eles vão trazer suas expertises, suas experiências, suas vivências, né, nas áreas de agronomia, de agricultura, zootecnia, agroecologia, entre outras áreas afins que a Olimpíada Brasileira de Agropecuárias abarca. A programação vai de 12 a 14 de agosto, com atividades também em Petrolina, no Instituto Federal do Sertão Pernambucano. É uma possibilidade de aprendizado e troca de experiência muito grande, que eu tenho certeza que isso vai enriquecer muito na vida profissional desses alunos, tanto dos que vão estar participando do evento diretamente, né, como competidores, mas também dos nossos alunos, dos nossos servidores que vão estar contribuindo para que esse evento possa ser possível aqui nas duas instituições, né? E estamos tratando também nesse evento de alguns ineditismos. Pela primeira vez, a OBAP ela é realizada no Nordeste e também pela primeira vez ela é executada, né? Ela é conduzida por duas instituições. 52 equipes foram classificadas para a fase presencial, que envolve provas teóricas e práticas, simulando situações reais do cotidiano do campo. Onde eles vão desempenhar o papel do técnico, né, em campo. E isso é fantástico, porque consolida, né, todas as habilidades e as competências específicas da área de formação. Então, ali é o contexto de atuação profissional do aluno no futuro. Então, é a consolidação dessa formação no aspecto prático. Eu acho fantástico esse formato e por isso nós estamos tão felizes de estar realizando no Campus Senhor do Bonfim e também no Campus Petrolina, com o IF Baiano e o IF Sertão juntos, nessa tarefa de realizar a 14ª UBAP. E por hoje nós ficamos por aqui. Eu desejo para você um excelente domingo e já sabe, né? Pode acompanhar a gente durante toda a semana nas nossas redes sociais. Vai lá no canal da Band Bahia. Até a próxima! Agroband, oferecimento... Vai de cartão BNB Agro, com a menor taxa. Banco do Nordeste, Governo Federal. FAEB 60 anos. Quando a gente defende o campo, a gente defende tudo. Conafer, a marca agrofamiliar brasileira. Instituto Washington Pimentel. A estratégia do agro passa por aqui. ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão. E a IBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia.